Graça e paz. O movimento que mais cresce, não só no Brasil, mas também na Europa e nos Estados Unidos, é um movimento conhecido como os desengrejados. Desse movimento está crescendo assustadoramente, é culpa das próprias igrejas. Igreja onde não tem um controle e um cuidado com os membros. Igreja onde as pessoas não são tratadas como parte do corpo de Cristo, mas são tratadas apenas como meio de se obter recursos financeiros. Igreja que não tem obra social, igreja onde a palavra de Deus não serve para exortar, consolar e edificar. A pregação da palavra tem que ser para exortar, consolar e edificar. Quando a mensagem foge disso, ela está contra a palavra de Deus. Igreja onde estão ensinando um falso evangelho de prosperidade, onde as pessoas têm vontade de ficar nessa terra e não de ser arrebatadas ou de encontrar com Cristo, porque o evangelho mostra para elas que é muito bom viver nessa terra. E as pessoas são enganadas por esse falso evangelho e tomam raiva da igreja de Cristo. Qual o problema de você ser um desengrejado? Olha, não podemos nos esquecer que a igreja de Cristo é um lugar de relacionamento. É um local, um ambiente onde as pessoas se encontram. Até pouco tempo, era comum você observar as pessoas andando na rua e você sabia quem era evangélico ou cristão e quem não era, e mais, você sabia até a denominação que a pessoa pertencia só pelo jeito da pessoa andar, falar e vestir. Hoje não se percebe isso tão facilmente quanto antigamente. O que a igreja ela traz para nós? Falando de sociologia, a igreja te dá uma identidade social. Então, dentro da igreja, nós estamos no meio de pessoas que falam a mesma língua, que tem uma só fé, um só batismo e crê em um mesmo Deus, que é o nosso. Nós estamos rodeados por pessoas e quando nós temos a nossa identidade, nós falamos iguais a essas pessoas. O que é que traz muitas pessoas que têm um padrão de vida não aceito pela sociedade a se converter? Se tem uma coisa que deixa perplexo os psicólogos da religião, é o fato da conversão. Como é que uma pessoa se converte? E o que faz a pessoa realmente se converter é quando ela deixa um padrão, uma identidade que não é aceita pela sociedade, ela faz parte agora de uma nova sociedade. E que sociedade é essa? A igreja de Cristo. É por isso que na igreja está cheio de ex-ladrão, ex-isso, ex-aquilo outro, porque as pessoas estavam vivendo um padrão de vida que não era aceito e agora eles querem mudar de identidade. Eles querem uma nova identidade. Eles querem ser aceitos por um grupo de pessoas. Eles querem ser aceitos pela sociedade. Eles querem fazer parte de um grupo diferenciado. E quando nós saímos da igreja, nós perdemos esse grupo. Nós perdemos essa identidade. Então é na igreja que nós aprendemos a chorar com os que choram, a se alegrar com os que se alegram, a carregar as cargas uns dos outros. É na igreja que nós somos exortados, é na igreja que nós somos edificados e é na igreja que nós somos consolados. Sim. E quando nós saímos da igreja, nós ficamos separados do corpo de Cristo. O que é isso? Que fenômeno é esse? Desengrejados são pessoas que se dizem ser deístas ou acreditar em Deus, mas não professa nenhuma religião.
ou melhor dizendo, elas acreditam em Deus, algumas delas amam a Jesus de coração, mas elas não querem fazer parte de um sistema religioso. Elas querem fugir do sistema por causa de escândalos e outras coisas que aconteceram com elas na caminhada do Evangelho e que elas não ficaram satisfeitas. Esse modelo de igreja não atende essa classe que cresce a cada dia, os desengrejados. Mas vamos lá, a igreja foi criada por Deus, ou seja, Deus não abriu uma igreja, Jesus não abriu uma igreja, mas Cristo, assim como Davi, não construiu o templo, mas passou a planta para o seu filho Salomão construir. Jesus também não abriu a igreja, mas organizou a sua comitiva e mandou que eles fossem e batizassem e ensinassem. E isso é igreja, onde batiza as pessoas, onde instrui as pessoas, tem escola dominical, tem ensinamento, tem cuidados com os novos convertidos. Isso é igreja de verdade. No livro de Mateus, no capítulo 16, o versículo 18, Jesus disse assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus diz esta pedra, ele está falando de si. A ideia é essa. Se ele falasse essa pedra, ele estaria falando de algo que estivesse mais distante. Então, esse e este e esse tem diferença. Este e esse você. Entende? Vamos lá. Então, até porque os outros textos sobre igreja mostra bem claro que Jesus é a pedra fundamental, a pedra de esquina. E o fundamento é os apóstolos, os apóstolos. No livro de Romanos, capítulo 12, versículo 4 até o 6, diz assim: pois como em um só corpo temos muitos membros, e cada um dos nossos membros tem diferente função, assim nós, embora sejamos muitos, formamos um só corpo em Cristo. E cada um de nós é membro um dos outros. Temos dons diferentes, conforme a graça que nos foi conferida. Aquele que tem o dom de profecia, exerça-o conforme a fé. Então, o apóstolo Paulo está escrevendo aos Romanos e dizendo que nós somos membros uns dos outros. Não existe membra, mulher também é membro. E nós fazemos parte um dos outros e Cristo é, na verdade, a cabeça da igreja. No livro de Romanos ainda 11, do 17 ao 19, diz assim: e se algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo jambuzeiro, fostes enxertados em lugar deles, e feito participante da raiz da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra estes te gloriastes, não é tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Então eu digo que Israel não aceitou o evangelho para que você aceitasse o evangelho de Cristo. Então nós somos um ramo, mas Jesus é o tronco. E quando eu saio da igreja, eu estou desligando desse tronco. E eu estou deixando de me nutrir da raiz que traz alimento, do fundamento para alimentar esse ramo. Isso é um perigo para quem deixa a igreja, passando a ser um desengrejado. Isso é uma artimanha do adversário tão grande, porque o primeiro passo é você deixar de fazer parte do corpo e do sangue de Cristo. O outro passo é você perder a sua identidade. E depois você vai começar a crer em Deus, mas não em Jesus. E por último, você vai ser como qualquer uma das pessoas do mundo e Satanás
terá te laçado. João, capítulo 15, versículo do 1 até o 4, diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim, que não dá frutos, atira, Deus tira. E limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos, se não tiverdes na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, não pode dar fruto. Então você vai dar frutos quando você está no ramo, quando você é um ramo, uma vara, que está ligado no tronco da videira, onde Deus estará te alimentando, te suprindo. Se você observar Jesus corrigindo na Santa Ceia, olha, é para que você lembre de mim, é para que se conserte, é para que ajeite, é para que tire a poeira. Então, essa parte da vara dá frutos, é realmente você está crescendo, progredindo. É uma santificação progressiva. Essa parte de você congregar, participar do corpo e do sangue de Cristo, é a parte de você ter uma santificação progressiva. Você vai edificando a sua fé, consertando a sua vida, deixando os vícios, as coisas do mundo para trás. E quem sai da igreja e vira um desengrejado, a tendência é começar a fazer tudo ao contrário. É como se fosse, não comparando mal, a palavra de Deus diz como o cão que volta ao seu vômito. Ele come tudo aquilo que tinha deixado de lado. Volta para a mesa do baralho, volta para as torcidas organizadas de futebol, volta para fazer a parte dos grupos e das rodas dos escarnecedores, e quando assustar, está no mundo comendo o vômito que tinha vomitado há um certo tempo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, diz assim: porque virão tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Ou seja, eu vou trazer pessoas que têm um argumento parecido com aquilo que a minha concupiscência quer. Eu vou começar a seguir pessoas, doutores, que estão ensinando coisa errada. Doutores, aqui olha, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. São pessoas que estão treinadas para fazer você errar. Ah, mas é porque o nome de Deus não pode ser isso, tem que ser aquilo outro. Ah, mas porque o hebraico... Gente, o hebraico é língua que morta, já morreu, o hebraico acabou. O hebraico moderno hoje é diferente do antigo. O hebraico bíblico nem vogais tinha. Foi inserido as vogais massoréticas. Quando eu estudo o hebraico hoje, eu nem estou estudando o hebraico da Bíblia, eu estou estudando outro hebraico que foi recuperado depois, que ninguém sabe se está certo também não. Eu também estudo hebraico e é uma confusão que ninguém mais... que não faz ideia da confusão que isso é. Então aparecem pessoas hoje dizendo que agora está certo, que agora descobriu a verdade. Ninguém descobre a verdade 10 mil anos depois. A verdade existe em Cristo. Tem que estar no... Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora de Jesus não tem verdade. Ah, mas como é que adora então? Eu não posso chamar Jesus de Jesus porque Jesus é nome pagão. Olha, toma cuidado com isso. Vai chamar de quem então? De filho de Deus. Beleza, pode chamar Jesus de filho de Deus, não tem problema. Eu não vou chamar de Deus porque Deus é pagão. Eu vou chamar Deus de eterno. É essas preocupações que eles ficam colocando na sua cabeça. Não importa se o nome de Jesus é Jesus, não importa se o nome do Filho de Deus é Jesus, o nome terreno dele, não importa se Deus era nome que veio de Zeus e outros nomes mais que depois começou a ser chamado de Deus. Isso não faz diferença. O que faz diferença é nós estamos unidos, membros um dos outros, do corpo, da raiz, do tronco, e
nós estarmos adorando em espírito e em verdade. Não fica preocupando com o monte. Esse monte está em Jerusalém, não. Adore em verdade. Busque a Deus de verdade e pare com essas preocupações de hebraico, de grego, porque isso vai matar a sua fé. O zelo pela sua casa me consumiu. O 2 Timóteo 4, versículo 4 até o 5, né? Na verdade, o 4 nós já lemos, o 5. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio. Em tudo, sofre as aflições. Faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Fica firme naquilo que Deus te chamou. Eu só vejo uma explicação para esse movimento crescer assustadoramente. A Bíblia diz que as portas do Hades não prevaleceriam contra a igreja de Cristo. E se esse movimento cresce tão grande, eu só vejo uma explicação. Jesus está voltando. Vemos na Bíblia, quando estudamos eclesiologia ou tipologia e simbologia bíblica, alguns símbolos de igreja. A saber, 3 principais símbolos de igreja. A igreja tem um símbolo de edifício, um símbolo de corpo e um símbolo de noiva. Como edifício, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, diz assim: vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Edifício é um prédio. Então esse prédio é montado em cima de outros andares, vários materiais, tijolo, ferragem, viga, mas tudo é para formar um único edifício. Nós sabemos que o fundamento desse edifício já existe e não pode ser mudado. É a palavra de Deus. No livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 19 ao 21, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é Jesus Cristo, a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor. Então, Cristo, Jesus Cristo é a pedra fundamental desse edifício. Como corpo, Romanos 12, versículo 4 e até o 5 diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos em um só corpo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, nós somos membros uns dos outros e formamos um único corpo. Efésios 1 e 22 diz assim, do 22 ao 23, diz assim: e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o seu corpo. Nós somos o corpo de Cristo. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares, mas Ele cumpre tudo em todos. Deus é tudo em nós. E como noiva, Apocalipse capítulo 19, versículo 7 diz assim: regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. A noiva, ela fica o tempo todo esperando o dia do casamento, a roupa, os convidados. A noiva fica naquela ânsia de receber, de ser do dia do casamento, é o dia mais importante da vida da noiva. Então a volta de Cristo tem que ser o evento mais importante da igreja. Você fazer uma faculdade é muito importante, ter a melhor casa, isso é bom também. Você ter recursos financeiros para não depender dos outros, isso é muito bom. Mas o mais importante é o seu nome estar escrito no livro da vida
simbolicamente falando, você ser um crente salvo com Jesus. Não deixe a vossa congregação como é costume de muitos, mas vamos marchar. Jesus está voltando e Satanás conseguiu esse método para tentar fazer você sair da igreja, para tentar fazer você desviar dos caminhos do Senhor, para tentar fazer você desligar do tronco e da raiz, para você ser desnutrido espiritualmente falando e morrer espiritualmente falando nas mãos do adversário. Deus o abençoe, participe do nosso canal, pode compartilhar esse vídeo. Se você quiser baixar esse vídeo ou só o áudio do vídeo, fique à vontade para usar como você quiser. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.